boa noite. Sou Caroline, pesquisadora, estudiosa dos benefícios do suco de uva. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre suco de uva e saúde, né? E vamos falar aqui então hoje com uma super profissional. E eu já vou chamar ela aqui para a gente bater um papo, porque hoje, para quem não sabe, é dia do nutricionista. Então, nada melhor do que nós fazermos aqui uma homenagem a uma super nutricionista, né? Quem tem uma nutricionista aí, né? Então, lembre de mandar uma mensagenzinha para agradecer, né? Esse profissional que cuida tão bem da gente, da nossa saúde. Vou chamar a Fê aqui para nós começarmos o nosso bate-papo. Oi! Oi! E aí? Pelo menos assim a gente se encontra. Que momento, né? Coisa boa. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo bem também. Bom, então nós estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho sobre suco de uva e saúde no Dia do Nutricionista. Então, primeiramente, parabéns, né, pelo Dia do Nutricionista, né, esse profissional aí que cuida tão bem. E a Fê tive o orgulho de ser minha nutricionista também, né? Então, que bacana a gente poder ter vivido também esse momento juntos ali, além de ser, com certeza, né, a nossa parceria de pesquisa aí de muitos anos também, da gente ter conquistado aí alguns artigos, né, e alguns trabalhos em conjunto. Bom, então nós estamos aqui hoje, eu sou Caroline, como eu falei, né, estamos aqui hoje no suco de uva puro. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, suco de uva, mas primeiro eu vou pedir que tu se apresente pra gente, né? Conta um pouquinho então para nós desse teu caminho como nutricionista, né? Para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tá bom, Carol. Então, prazer, pessoal. Eu sou Fernanda. Então, sou nutricionista. Eu e a Carol, a gente se cruzou, né? Os caminhos se cruzaram de uma maneira bem não tem muito a ver com a área, assim, foi uma coisa de ela estar numa palestra que eu fui dar e a gente se conheceu e vamos fazer pesquisa e tudo aconteceu, né, Carol? E Verdade. criamos uma relação aí muito legal. E então é um prazer primeiro estar aqui contigo, conversando um pouquinho, matando a saudade também. E então eu sou nutricionista, eu tenho mestrado e doutorado em cardiologia. Tenho pós-graduação na área de nutrição esportiva, pós-doutorado também na área de ciências da reabilitação. Então, a minha área acabou ficando mais a nutrição esportiva mesmo. E atualmente trabalhei em clubes esportivos, que inclusive a gente fez, né? Já trabalhos aí com inclusive suco de uva. E atualmente já dei aula, enfim, atualmente eu estou trabalhando, no Rio de Janeiro, estou trabalhando no Flamengo com os esportes olímpicos. Então, de alguns anos depois de formada para cá, eu acabei, né, dando esse start aí na área do esporte e segui nessa área hoje, né, e acho que desde sempre, assim, trabalhando com atletas, mas agora, de novo, um pouquinho mais dentro desse universo aqui no Flamengo, nos esportes olímpicos. Que legal, né? Quando eu pensei na feira, eu pensei, né? Pensa que nós estamos em tempo de Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Que momento a gente poder também estar falando contigo, né? Que vive isso, né? Viveu a Fê, ela fala assim, né? De forma tão simples sobre ela, né? Mas a gente tem esse defeito, né? Mas a Fê, ela trabalhou, né? Como ela falou, em clubes como Grêmio Náutico União, né? No Inter, que eu amava acompanhar, né? Apesar de ser gremista, mas eu amava porque eu amo futebol feminino, eu estimulo super o meu filho a assistir também, porque eu acho muito Ah, é legal, legal, é importante, é bem importante mesmo. né? E ontem à noite elas jogaram, né? Então, assim, super legal, Transmissão na assim. Sport TV tá crescendo, né? Que bom, eu sempre falo, eu acho que é um caminho sem volta, assim, né? Eu acho que agora e o público incentivando a tendência, né, é cada vez crescer mais, assim. Então, isso também foi uma experiência bem legal. Eu sempre falei que eu não trabalharia com futebol e acabei parando no futebol, mas eu digo, é o futebol feminino, né? Eu gosto bastante de
comprar as causas dos esportes que eu trabalho. Então, ali também foi uma tarefa nesse sentido, assim, de ajudar as gurias coloradas. E continuo aí na torcida por elas, vi o jogo ontem, mas é bem legal, assim, né, que tá crescendo bastante. Eu acho que a gente estimular as pessoas que gostam de futebol a assistir o feminino é o primeiro passo, realmente. E o mais legal, assim, que a gente via, né? Porque a Fê também, professora universitária, né? Levando os alunos para essas experiências, né, Fê? Assim, de poder acompanhar isso. Então, eu quando conheci a Fê, eu tinha junto com ela algumas alunas, né? A Maria Júlia, a Nicole, né? Que Acho que eram a Nicole alunas da... entrou aí, tô vendo aí o Ali, Instagram. o Instagram, é. Assim, e alunos que estavam contigo ali, né, no dia a dia do clube, que viviam também esse mundo então, do clube e é o mundo da pesquisa junto, né? Então, porque toda vez que tu leva a educação para o campo, né? Tu tá estimulando pesquisa, tá estimulando pensar, né? Isso que eu acho mais legal, assim, né? Porque tu acaba levando isso, né? Faz os alunos pensarem e darem cada vez mais valor a essa a ação, né, do nutricionista e o reflexo do final lá, né? Que a gente sabe que o desempenho do atleta ele muda muito, né? Quando vocês conseguem colocar aí a mão de vocês, né? Então, isso que eu Para mim acho. é bem difícil, assim, separar essa questão da pesquisa. Hoje mesmo eu estava conversando com a Cláudia, né, lá da fundação. Eu disse, Cláudia, eu penso toda semana em ti aqui, porque a gente começa a ver a possibilidade de coisas que dá para fazer, né? E quando a gente acha que tem uma cabeça, assim, pro lado da pesquisa, a gente acaba ficando meio, né, direcionada para isso. Então, e, né, Carol, acho que o que a gente acabou fazendo juntas também, acho que os trabalhos das gurias, acho que foi muito isso, né? Foi uma questão, assim, trazer para a prática, né? As questões que a gente, que tu principalmente, né, já estuda mais em laboratório e tudo. E o que a gente acabou fazendo foi muito prático, é uma coisa que de fato dá para reproduzir, são resultados que para a clínica, né, acho que a gente vai conversar isso um pouquinho ao longo da live, mas que para, né, a gente consegue realmente fazer essa conexão, não ficar só na parte acadêmica e trazer a parte acadêmica para a prática, que é, inclusive, já falando do esporte, né, de uma maneira em geral, eu acho que é uma coisa que precisa ser feita, né, no esporte, assim, a ciência, ela tem que estar aliada, mas claro que a gente tem que entender do que acontece na prática, então, hoje de tarde eu estava conversando com alguns alunos e falando exatamente isso, né, que é tentar aliar essa parte acadêmica da pesquisa, das evidências do que a gente tem, do que é aplicado, às vezes, num cenário controlado, e a gente tentar trazer para esse universo aí de mil variáveis que estão aí dentro do cenário de uma performance de um atleta, por exemplo, e tentar ver se aplica, se não se aplica, né? E acho que essa é a ideia de tentar aliar essas questões de pesquisa com a prática, que eu sou suspeita, assim, eu não consigo separar muitas coisas. Não, mas eu acho que esse é de fato o diferencial, sabe? Quando eu vejo assim que muitas vezes a gente quanto pesquisador, a gente sofre um pouco, né, das pessoas que dizem, mas o que se pesquisa não se aplica, né? A gente escuta No isso muito, esporte, direto, né? o tempo inteiro. Mas para que serve isso, né? Foi lá, estudou e não aplica, né? E a gente conseguiu fazer, então, para quem, né, tá aqui pela primeira vez, nós fizemos as nossas parcerias, né, de pesquisa, nós fizemos uma pesquisa toda com os judocas, né? E depois com atletas do voleibol, né, do time de Bento Gonçalves. Então, foi dois trabalhos bem legais que nós oferecemos, então, para esses esportistas suco de uva, né? Então, na sua constituição, né? Então, nada que fosse surreal de encontrar, né? Então, um produto que tá disponível no mercado e que as pessoas podem consumir. E Então, de vamos fácil usar aceitabilidade, né, Carol? Porque é um dos sucos de que as pessoas fato. mais gostam de tomar, então também foi fácil de ter adesão, né, dos atletas ao projeto. Exatamente. A gente viu assim, depois muito estimulada pelas meninas, acabei desenvolvendo outros projetos, como por exemplo com o rugby, né? A gente fez um trabalho também e assim, sempre tentando, porque a Fer também pensa parecido comigo, assim, e a gente sempre, essa questão de estudar o alimento, né, Fê? É isso que eu queria, para a gente começar a falar um pouquinho aqui.
é falar, assim, de como que tu... porque a gente sabe, né? Quando a gente estuda suco de uva, né? O suco de uva é um derivado da uva, rico em polifenóis e que tem vários efeitos benéficos à saúde, mas que para mim, assim, desde que eu comecei a estudar, né? Há 16 anos atrás, quando eu comecei a estudar suco de uva, nós falávamos em paradoxo francês, né? Falávamos em doenças cardiovasculares e colesterol, né? E o que a gente viu vindo, assim, dos últimos, né, desses últimos 16 anos, foi uma abrangência muito maior, né? Sair dessa questão cardiovascular só que a gente assistia para vários outros benefícios. E para mim, um dos grandes achados, assim, é essa questão do esporte, né? E acredito muito nessa aplicabilidade do suco de uva. Conta para nós assim um pouco, né, do que tu vem estudado, do que tu tem visto e como aplicar isso para a gente poder, né, no dia a dia, até das pessoas mesmo que não sejam atletas, né, mas no seu dia a dia, na prática de esportes, para como que a gente pode estar associando, né? Né, Carol? E acho que é importante, assim, como nutricionista, né, uma das coisas que eu sempre tento ressaltar e que eu não gosto muito é de tornar essa questão, assim, do alimento muito remédio para as coisas, né? Acho que tudo dentro desse contexto de padrão alimentar, tudo. E também, como tu bem disse, estudar o alimento é muito diferente da gente isolar essas substâncias e suplementar isso, né? Isso tem que ficar muito claro. Então, isso serve para muitas coisas antioxidantes hoje que se estuda, que às vezes tu acha que um temperinho ali na comida vai estar fazendo o mesmo efeito do que uma cápsula com uma dose super elevada, né? Então, eu acho que a gente trazendo isso para as questões relacionadas, né, ao que a gente acabou estudando e pesquisando durante esse tempo do suco de uva, quando a gente pensa em esporte, e o que, como nutricionista, a gente precisa às vezes estar desmistificando algumas coisas que as pessoas pensam assim, mas engorda, né? Suco de uva engorda, porque tem um valor calórico elevado. Então, se a gente pensar, qualquer alimento com valor calórico engorda, né? Porque ele está somando e considerando para alguma coisa. Então, dentro de um contexto, né, bem planejado, elaborado e incluir, às vezes, uma fonte que aí para o esporte eu acho que facilita muito a minha vida, que é uma fonte boa de carboidratos, né? Com todos esses benefícios dos antioxidantes, dos polifenóis, de uma forma que é fácil e que tem uma boa adesão, né? Facilita muito, porque às vezes a gente vê, eu que trabalho muito com adolescente, né? Atleta, formação de atleta, dependendo da modalidade, começa, né, na infância e vai. E eu tenho um público muito grande que, assim, é muito difícil o consumo de frutas, de verduras, não tem acesso, não tem costume na família. É gurizada que muitas vezes mora sozinho ou mora em 3, 4 jovens, eles não, assim, ou eles vão ganhar a salada quase, né, empurrar para eles esses nutrientes, ou não vão se esforçar para, né? E aí, então, muitas vezes a gente consegue ofertar algumas coisas através da bebida. Então, na nutrição, o Léo, meu ex-aluno, tá aí falando do suco da cirrose, né? Então, acho que mais uma, Léo, obrigado por lembrar dos mitos relacionados aos sucos, né? Então, na nutrição tem muitas coisas relacionadas a não usar suco em muitos momentos. E eu acho que isso a gente tem que ter um pouco de cuidado. Claro, lá a questão de infância, nem me atrevo a falar, né? Quando a gente tá falando de bebês e crianças. Mas quando a gente fala de já, né, adolescentes, adultos, e mesmo idade escolar, enfim, dentro desse contexto de uma alimentação saudável, a gente entender o que isso vai causar, ou como que ele pode participar, e aí a gente fala de sucos de uma maneira em geral, mas aqui a gente está falando mais especificamente da uva, como que isso pode fazer parte? Sim, como nutricionista eu preciso pensar no impacto calórico desse produto dentro da alimentação da pessoa, mas não é uma coisa que precisa ser excluído. A gente só precisa entender como incluir dentro da rotina, e até tem estudos, né, Carol, com inclusão de suco que não relacionou aumento de peso. Então a gente tem que separar muito o que é aquele suco lá de caixinha industrializado, que é néctar, que não tem nada ali mais da fruta, de um suco puro, integral, 100%. Então, acho que isso hoje também é uma coisa que, como nutricionista, a gente precisa cuidar o que a indústria está trazendo para essa via saudável, né? Não é só rotular assim, tá, ok, indústria. A gente veio numa corrente de que
reduza industrializados, reduza. Mas ok, quando a gente precisa do industrializado, qual é o que a gente escolhe, né? Então, acho que tem esses mitos por trás. E dentro da nutrição esportiva, para mim, é uma ferramenta incrível, porque o valor calórico é bom, a fonte de carboidrato é boa. Em relação aos polifenóis, os benefícios antioxidantes, enfim, a gente pode pensar dentro de um aspecto de recuperação, né, desses atletas, assim. Então, hoje ainda se discute muito na nutrição esportiva em que momento que isso deve ser inserido, né? Às vezes não é ali muito próximo do horário do treino, porque tu precisa gerar o processo de adaptação, às vezes vai ser num outro momento. Então, como eu falei, né, é uma estratégia, assim como a gente pensa hoje, por exemplo, que suco de beterraba é considerado um recurso ergogênico. Quem sabe o suco de uva não vai entrar nessa listinha, né? E às vezes até tem gente que bate os dois juntos, né? Mistura outras frutas. Então, tem possibilidades aí da gente usar, né, isso como ferramenta aí para ofertar esses nutrientes que a gente tem interesse e que por muitas vezes, de outra forma, as pessoas não estão consumindo, né? Então, acho que para o esporte ele vai se aplicar bem, né? Até pela questão da própria densidade calórica, como, né, às vezes fazendo parte de algumas preparações também, que é possível de incluir. Eu acho que mais ou menos por aí, Carol. Não sei se tu concorda comigo. Não, acho legal a gente falar, tu falaste, né, da questão das diferenças dos sucos, né? Então, acho importante a gente falar disso até, né? Porque hoje, segundo as normativas, as legislações brasileiras, né, nós temos, então, um suco, que é um suco 100% uva, né? E isso é uma coisa que eu falava esse final de semana para os alunos, né? Ele assim, esse aqui tem. Ele estava fazendo uma análise sensorial e o aluno falou assim: isso aqui tem gosto daquele morango verde, né? E eu disse: aqueles que a gente compra vermelho, mas que na verdade deveriam ser verdes, né? Porque eles foram induzidos à maturação, né? Mas isso tudo é culpa nossa, que queremos comer morango o ano inteiro. Esquecemos que as frutas elas têm ciclo, né? Esquecemos? Nós esquecemos que as frutas elas têm ciclo, a gente quer comer as coisas. E que não vai ser sempre igual o sabor, o gosto das coisas. Sempre... Exatamente, né? Sábios eram aqueles que comiam as frutas da estação, né? Então, a gente tem essa mania de querer encontrar tudo no supermercado sempre, né? Então, o suco de uva, na verdade, ele é uma alternativa, porque sim, a uva ela é uma fruta não climatérica, ou seja, ela só amadurece na videira, ela não amadurece fora da videira. Então, eu não posso tirar verde e levar para amadurecer como eu levo uma banana, por exemplo. Então, não acontece. E eu preciso da maturação perfeita, porque o suco de uva, diferente do vinho, se eu não tiver um produto, do vinho já é difícil, né? A gente conseguir com uma uva não 100% elaborar um vinho legal, mas no suco de uva é impossível, sem uma matéria-prima de qualidade, eu ter um produto de qualidade. E o suco é a garantia de você ter a uva de qualidade o ano inteiro. Então, eu posso consumir, e até tem estudos que comparam suco com a própria fruta em relação aos polifenóis, e a gente consegue extrair mais no suco do que na fruta. Por quê? Porque esses compostos, eles estão na casca e estão dentro de vacúolos. E aí não acontece que no momento dessa extração que a gente faz lá no suco de uva, nós conseguimos romper esses vacúolos, que às vezes nós não conseguimos romper ao ingerir essa uva. Lembrando que para eu ter polifenóis ingerindo a uva, eu tenho que comer a casca. Se eu não comer a casca, eu não estou ingerindo os polifenóis. Então, o suco de uva é uma garantia de nós termos a uva, né, na sua melhor forma, né? Porque, claro, a gente diminui a ingesta de fibras, por exemplo, né? Porque elas estão relacionadas muito a essa casca, né? Mas a gente tem os polifenóis em uma quantidade bastante significativa no suco. E quando a gente fala, então, um tipo de suco que era que eu estava falando, nós temos um suco que é o suco integral, que é o suco que é 100% uva. Entretanto, nós temos dois tipos de suco integral. Um tipo no qual nós temos se adiciona, né, conservantes, e um tipo, que é esse que a gente está falando aqui hoje, que é o que carrega esse selinho que está aqui, ó, tá?
que é um produto 100% uva, sem adição de conservantes. Mas de que conservante estou falando isso, né? É de SO2, um sulfito, né? Que é adicionado para que o suco não se oxide. Só que assim, para você não precisar usar esse conservante, você precisa ter um produto de muita qualidade. Então, quando a gente parte de um produto, de uma uva bem madura, de boa qualidade, né? E aí vem muito da filosofia das empresas, que é cuidar muito do processo. Então, desde a produção da uva e todo o processo ser muito bem controlado, muito com toda o cuidado com relação à contaminação microbiológica, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado para ter um produto final que não precise de conservantes químicos, que só a conservação física, né, que é a pasteurização, seja suficiente. Então, esse é o suco que a gente tem. O outro suco que a gente tem, que é considerado suco, mas é o suco 100% ou o suco reconstituído, que daí esse, então, nós pegamos o suco, o pessoal concentra e depois adiciona água, né? E aí, para chegar até... O que acontece nesse processo? Esse aquecimento para se tirar a água, se transformar em como se fosse uma geleia, né? Esse concentrado, faz com que eu perca compostos fenólicos, né? Isso a gente já sabe. E aí nós temos os outros produtos que são derivados da uva, mas que não são suco, que é o caso que eu estava falando, né? Do néctar, que hoje, pela legislação, tem 50% de suco. E é importante dizer, né? Eu sempre falo isso porque é 50% de suco para laranja e para uva. Para outras frutas é menos do que isso. Então, assim, eu comprei um néctar de pêssego. É 30% de pêssego que está lá dentro, entendeu? Então, a gente acha, não, mas eu comprei um néctar, porque o nome, às vezes, ele engana, né? E a própria bebida, que tem, então, 30% de suco, né? Então, a gente... E também, o que a gente tem nesse outro resto, né? A gente tem conservantes, a gente tem edulcorantes, tem aromatizantes, né? Tem açúcar, né? Porque esse é o grande problema, né? A questão do açúcar, que é algo que nos prejudica muito. Então, porque já está comprovado, né? Que esse açúcar adicionado, ele acaba por prejudicar, né? A ação dos polifenóis. Dos benefícios. Então, assim, os polifenóis, quando na ação desse açúcar, não conseguem ter os seus benefícios. Então, é importante a gente falar dessas diferenças, né? Porque muitas vezes as pessoas elas vão para o supermercado e o meu grande dilema é quando faz isso para filho, né? Eu sofro, sabe? Quando vai no supermercado e compra para os filhos aquelas caixinhas, né? Porque a gente sabe que aquela escolha ali na infância, né? Mas isso que eu ia falar, né, Carol? Eu acho que depois desta aula que a Carolina deu, para a questão de nutrição, e eu acho que eu vi vários alunos meus aqui, eu tô, né, assim, a cabeça aqui tá trabalhando. Essa questão desses conceitos é muito importante e até faz a nossa prática de poder indicar, né, mais de algumas marcas, não se vincular a um produto específico pelas questões éticas, né, que são exigidas da nossa profissão, a gente conhecer os produtos. Então, isso é muito importante. Como tu falou, existe um selo, que bom, a gente já tem uma noção um pouco mais fácil de saber que aquilo ali, de fato, é o produto que a gente está procurando. Porque quanto mais a gente segue essas indicações, né, do guia alimentar, de redução de industrializado, de ultraprocessado, aí se coloca suco de caixinha, tudo no mesmo pacote, né? Não, então não presta. Então a gente, não, só um pouquinho, depende do que a gente está falando. Então, toda essa explicação da Carol em relação à legislação, né, à nomenclatura dos tipos de suco, isso é muito importante para o nutricionista saber. Porque muitas vezes, como a Carol estava falando agora, né? Acho que a questão da praticidade, às vezes, né? Eu vou até falar da parte esportiva, tá? Então, assim, vai levar um lanche que não estrague, que possa ficar fora da geladeira, né? Tu quer uma embalagem Tetra Pak, o suquinho de caixinha é o paraíso. Agora, que suco é esse? Né? O que vai ter ali dentro? Será que as custas do quê? Isso é esporádico ou é de rotina que essa pessoa, ou esse adolescente, essa criança vai estar consumindo? Então, acho que aí já vem muito
a gente entender da composição, né, desses produtos e do que a gente tem no mercado. Acho que o nutricionista cada vez mais precisa estudar sobre isso. A indústria já se antenou que ela precisa, né, trabalhar para as questões saudáveis. Isso vem crescendo muito, mas tem muita enganação, né, Carol? Tem muita coisa fit que às vezes tu olha e que não é nada saudável e precisa, então, né, olhar a fundo aqueles ingredientes para poder determinar melhor a escolha, né, de todo mundo. Eu acho que quando a gente fala assim de suco, não sei se é o teu ou o meu que tá ruim agora, que deu uma. Tu tá me vendo direitinho? Acho que a Fê deu uma travadinha. Se ela volta aqui. Acho que é o dela que tá travadinho. Será? Ela caiu. Se ela entra de novo aqui, daí a gente já chama ela. Então, na verdade, assim, quando a gente fala, né, Tá voltando. Será? Vamos ver. Ela vai entrar. Oi? Tá. Acho Oi? que eu caí, né? Caiu. Uhum. Te chamei de volta. Tá. Não, eu acho que isso que tu fala é bem interessante, porque as empresas mesmo se estão cada vez mais, então, né, buscando inclusive, mostrar isso para o consumidor, né? Então, assim, eu me lembro, há não muito tempo atrás, né, que as embalagens de suco, elas eram embalagens grandes, pesadas, que dificultavam, né? Então, hoje, por exemplo, o suco puro tem várias empresas com embalagens assim, de 300, né? Então, embalagens menores para poder levar, né, como tu falaste. E aqui, é uma questão importante a gente falar, é que para receber esse selo, passa-se por uma certificadora, né? Então, as empresas, não são as empresas que mandam o suco, né? A certificadora é que vai no ponto lá do mercado, né? Pega esse suco, leva para o laboratório, analisa e diz, então, né, se esse suco, de fato, ele não tem adição de conservantes, né? Então, mostra essa qualidade e, então, certifica. E essa certificação, ela é contínua, ou seja, as empresas não fazem ideia de quando é que está sendo buscado, né, o produto lá. Então, essa preocupação que a gente vê, e essa preocupação eu tenho assistido, né, eu faço parte da Comissão de Segurança e Saúde da OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que é nosso órgão máximo, né, no mundo, e o pessoal tem falado muito, assim, dessa preocupação do uso de conservantes, né, porque esse conservante que é utilizado, por exemplo, no suco de uva e em vários outros sucos, né, não só no suco de uva, como o SO2, né, que a gente tem, ele é considerado um potente alergênico. Então, isso, principalmente, né, quando crianças, né, então, se a gente pudesse de alguma forma tá minimizando isso e tá consumindo um produto sem adição, que isso é hoje o que a gente tem de maior qualidade, né, no produto. Então, é importante a gente falar isso aqui, porque a gente está buscando nesse produto o máximo dos benefícios, né? E a gente não quer carregar junto com o produto algum tipo de malefício, algum tipo de efeito colateral que a gente não gostaria, né? Então, acho que é mais legal. E Carol estava pensando aqui ainda, né, da aplicabilidade prática, assim, para o esporte, né? Muitas vezes a gente precisa, né, de uma oferta, por exemplo, pré-treino de fonte de carboidrato que tenha uma digestibilidade fácil, que seja que não cause desconforto intestinal, que não tenha excesso de fibras, que não tenha gordura. E muita gente não consegue consumir nada, às vezes muito perto, acorda muito cedo, acorda de madrugada. E às vezes o suco ele é uma estratégia a se pensar. E aí, de novo, a gente entra nessa bola de neve, né? Qual suco? Que tipo de suco? E mais uma aplicabilidade, né? Da gente pensar que tu acaba ali
considerando, né, aqueles nutrientes numa questão que é mais fisiológica, que é mais líquida, né, que não vai causar desconforto gastrointestinal, que pode, às vezes, até diluir, se for uma ideia de reduzir valor calórico, ou às vezes as pessoas estranham o sabor forte, né, do suco puro mesmo, e aí, para acostumar, né, então, isso é importante, esse tipo de orientação, a gente, né, na prática, tentar pensar nessa aplicabilidade também, assim, trazendo, né, para a minha realidade, e a gente tentar entender essas questões da indústria e desses conceitos que tu trouxe, que eu acho muito importante. Acho muito bom trazer isso e falar para nutricionista mesmo, que muitas vezes a gente não pode colocar as coisas em caixinhas, né? Assim, não presta. Não, só um pouquinho, o quê? E às vezes, aí tu compara um suco de uva, que pode ser puro, né? Sem essa adição de conservantes, tudo, com, por exemplo, um suplemento. Ok, ele é feito para isso, mas e na rotina? E se vai consumir isso todos os dias, aquela fonte de carboidrato que tem corante, tem algum tipo de adoçante, tem alguma outra coisa? Então a gente precisa pesar qual o momento de usar uma coisa, qual o momento de usar outra, né? Ah, não precisa levar o suco de uva pro pedal no meio da competição, ou pode, né? Vai levar o quê? Aí o momento, uma coisa é a gente pensar no momento isolado, agudo, e outra coisa é a gente pensar em consumo crônico, né? Então, se a gente pensar nos benefícios e todo esse conceito de redução de industrializado, de conservante, de adulteração, né, dos produtos, ele vai se encaixar em muita aplicabilidade. E, Carol, quero te colocar agora fugindo um pouco, mas não fugindo muito, vamos trazer para o suco de uva, mas há pouco tempo a gente estava na Socergs, né? Eu convidei a Carol para falar sobre sempre o assunto que todo mundo tem interesse, que é do vinho, né? Então, assim, ok, a gente ama o suco de uva, as pessoas ficam, o vinho, vinho, vinho. E aí, depois, até a Elisa, até umas amigas, até começaram, tá, Fê, mas assim, tem diferença mesmo do suco pro vinho? Mas, né, eu posso consumir o suco de uva e eu vou ter esses benefícios para a saúde que são alegados, enfim, que a gente só ouve do vinho, o suco. Não sei, Carol, se tu percebe isso, mas eu ainda acho que é uma dúvida em relação ao suco, né? Porque, claro, a galera gosta de falar do vinho, né? Mas o quanto que daí, de fato, né, a gente tem evidência do suco com esses benefícios todos que tu apresentou pra gente antes. Assim, na verdade é importante a gente falar, né? Porque a gente tá aqui hoje falando, assim, de esporte, né? E aí, às vezes a gente tem um problema com o vinho no esporte. Né? Então, assim, contrário do que normalmente as pessoas querem saber, né? Com a questão do vinho fora do esporte. Mas no esporte a gente sempre tem um quesinho com o vinho. Eu sempre falo, né? É muito mais fácil para mim falar de suco de uva do que de vinho. Muito mais fácil. Porque eu nunca tenho aquele que diz assim... mas tem álcool, sabe? Eu não posso. Então, eu não posso. E o atleta, a gente encontra isso muito, né? Eu me lembro, assim, acho que foi em 2014, eu participei de um congresso organizado... Era um congresso de medicina do esporte, eu acho, cardiologia do esporte, que foi feito lá no Costão do Santinho. E eu palestrei lá sobre suco de uva, né? E o esporte, né? A gente falou sobre esse tema lá. Acho que foi Ricardo Stein, né? O médico. Pode ser. Foi ele que organizou até. E daí eu palestrei lá, e aí muitos médicos que eram da medicina do esporte vinham e me diziam: que legal ter escutado isso, porque eu tenho muita resistência em, primeiro, indicar vinho, porque é uma bebida alcoólica e a gente não sabe até onde a gente está induzindo alguém ao alcoolismo, né? E outra, porque os atletas têm uma grande resistência ao consumo de álcool por conta do desempenho, né? Então, assim, o suco de uva hoje, né, nós temos... Por que se fala tão pouco de suco, tá? Eu vou falar bem a verdade verdadeira, que é porque o Brasil hoje é o país maior, com uma produção mais expressiva em todo o mundo. Então, assim, hoje... o suco de uva é um produto extremamente importante para o Brasil. E não para a Europa, né? E nem para os Estados Unidos, né? E nem para a Austrália, Nova Zelândia. Então, assim, a gente tem no Brasil uma importância muito grande. Então, nós temos um universo para pesquisar no Brasil. E nós encontramos pouquíssimos pesquisadores que pesquisam e que publicam sobre o tema ainda. Então, sim, a França, né?
É França, Itália, Espanha. Eles consomem 30, 40 litros per capita de vinho por ano. Eles não Uhum, fazem suco de uva, né? uhum. Nos Estados Unidos, a quem a A Nicole Aham, nem Nicole. produzem lá, né? Eles na Europa eles falam, a gente não vai desperdiçar a uva para fazer suco, podendo fazer Suco! vinho, Podendo né? fazer vinho. E aí, nos Estados Unidos existe uma grande empresa que produz suco que tem um instituto próprio de pesquisa. Eles têm um instituto próprio de pesquisa e eles fomentam pesquisadores em todos os Estados Unidos. Então, eles têm em diferentes universidades pesquisadores que são contratados por eles para Uhum. desenvolver pesquisas sobre o tema. Então, por isso que o vinho se fala muito mais de vinho do que de suco de uva, mas o que a gente tem hoje, né, de pesquisas realizadas, é que com o suco de uva, e é importante também falar que são duas espécies diferentes, né? Que a gente tem nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, o vinho, que no Brasil também, mas ainda no Brasil a maior quantidade de vinho produzido é da mesma variedade que se faz o suco de uva, que é a Vitis labrusca. E aí na Europa, Estados Unidos e alguma coisa no Brasil é a partir de vitis vinífera, né? Então são duas variedades distintas. Diferente. Mas o que a gente pode dizer aqui é que com o suco de uva, eu tô falando agora de suco de uva brasileiro, né? Porque a gente encontra nos Estados Unidos um produto que é um pouquinho diferente. No Brasil se elabora suco de uva, né? No caso do suco de uva puro em especial, com uma uva bem madura, né? Isso é uma característica importante. Isso por quê? Porque uvas bem maduras são ricas em uma classe de compostos chamado antocianinas. E essas antocianinas, que são as mesmas que conferem cor, elas Uhum, conferem vários benefícios. uhum, E a uva, ela é considerada, né, uma das frutas mais ricas em diversidade de polifenóis. Não só em quantidade, mas em diversidade. E o que acontece? Esses compostos, eles fazem sinergismo, eles acabam se unindo e gerando esses benefícios. Então, o que eu tenho de diferente? No vinho, eu tenho, do ponto de vista cardiovascular, eu tenho um benefício um pouquinho maior, porque o álcool acaba por gerar um pouco de vasodilatação. E também, por conta da fermentação com as cascas, a gente também extrai o tempo de libera contato com a mais. casca e acaba liberando mais. Mas quando a gente bate os dois, a gente tem resultados muito similares. E um dos resultados mais recentes que a gente tem, que para mim é um dos mais promissores, e a gente está, se Deus quiser, a gente vai sair dessa pandemia, a gente vai poder voltar para o laboratório, voltar a fazer pesquisa, né? Se Deus quiser. A gente tem uma linha de pesquisa que nós vamos desenvolver, que são com crianças, inclusive, tem uma parte com esporte, uma parte com crianças, que a gente quer avaliar a microbiota. E aí, Hum, na microbiota, quem faz o papel é a antocianina, não é nenhum outro composto. Elas é que fazem. Então, o suco de uva, ele é riquíssimo em antocianinas, o tinto, né? O branco, então, riquíssimos em polifenóis. E, felizmente, não é quanto mais polifenóis, melhor. E sim a capacidade de absorção que a gente tem. Né? uhum. Então, essa questão de vinho ou suco, o suco é rico também em compostos fenólicos e consegue exercer, então, esses benefícios, né? Como o vinho, por exemplo, sem nós termos essa questão Do do álcool. malefício do álcool, né? Uhum. Importante falar que essa curva, né, que a gente fala de a curva dos malefícios do álcool, né? O benefício do álcool, do consumo de bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, ele está muito relacionado a consumo moderado. E quando eu falo em consumo moderado, estou falando em 150 ml de vinho, né? E o suco de uva ele pode ser uma outra alternativa, que é isso que eu sempre falo. Não é uma coisa ou outra. Para quem gosta de Exato. consumir, né? Para quem Pela gosta de moderação consumir, do álcool e o suco com um complemento, né, com uma tranquilidade maior de consumo por não ter o álcool adicionado, né? exatamente. Então, assim, eu acho que a gente são duas fontes diferentes, né, de polifenóis que a gente tem, e o suco de uva como uma excelente alternativa, né, para o dia a dia, para o esporte, né,
toda essa questão que a gente tem visto, né? Os resultados que a gente tem de artigos, não só nossos, mas de artigos de outros pesquisadores, né? Falam desse resultado benéfico com relação ao esporte, né? Tem um pessoal da Paraíba, né? Aqui, daquela linha de pesquisa. E, Carol, tu percebe que isso ainda, durante agora, os últimos anos, assim, vem crescendo? As publicações deu uma estagnada ou até na área do esporte, né? Pelo menos tu já tá ampliando, né? Porque já foi judô, já foi vôlei, rugby, já tá aumentando as possibilidades. Desses estudos especificamente com atletas, assim, com esses desfechos que a gente acabou avaliando, né? Então, a Carol falou um pouquinho antes do que a gente acabou fazendo, né, desfechos relacionados a dano muscular, que era a linha de pesquisa, né, do PPG, que eu estava no pós-doutorado e a Maria Júlia estava no mestrado, depois a Nicole. Então, é legal da gente pensar, e o pessoal, inclusive, da educação física, né, também, assim, a gente, né, fez avaliações tanto ali de salto, né, avaliações físicas ali de desempenho naquele momento de recuperação após as sessões, as repetidas lutas, por exemplo, como também os marcadores bioquímicos, né? Então, é importante a gente ver que isso é óbvio que a gente sabe que é multifatorial, que muitas coisas vão influenciar na questão da recuperação. O mais difícil, a Carol também, né, era de ciências da reabilitação, então acho que o mais difícil é estudar isso, porque hoje está saindo muito mais artigo relacionado a essa questão da recuperação e é meio que um pouco atira para tudo que é lado, não tem muito consenso, aí passa pelo ômega 3, passa pelos polifenóis, passa pelo em que momento usa, que momento não usa, o papel de cada, né, nutriente. Então, acho que isso é difícil a gente separar ainda, né, os efeitos. Acho que tem muita margem para estudo no esporte para usar alimento, né, também, assim, aplicabilidade do alimento. E aí, até como um recurso ergogênico, por isso que eu trouxe o exemplo do suco de beterraba, porque, ok, a gente não sabe a quantidade de nitrato que tem ali, ou a gente vai para o suco de uva e vai dizer, eu não sei quanto de polifenóis tem ali, como é que eu vou agregar, né, ou vou dizer que aquilo traz benefício. Mas é o que a gente fala dos alimentos funcionais, né, que eu nem gosto desse nome, mas a questão de, para mim, na nutrição tudo tem função, né, e é mais ou menos isso. Então, como é que eu coloco isso dentro do que a gente precisa utilizar, e será que pode ter um benefício a mais, além do que a gente estava pensando? E aí, né, Carol, acho que é legal a gente, pensando em pesquisa, a nossa dificuldade de controlar os fatores, né, porque podia ser o benefício do carboidrato, podia ser o benefício do polifenol, podia ser o benefício de tu estar hidratando a pessoa ao mesmo tempo. Então, mas ok, na vida real tu quer tudo isso junto. Na pesquisa a gente precisa controlar e isolar para tentar entender o que está trazendo benefício e onde que ele agiu. Mas quando a gente traz isso para o alimento, e o que a gente traz cada vez mais, questão de padrão alimentar, e aí entra, né, o padrão mediterrâneo com esse tipo de consumo, não é um alimento, né, é o padrão alimentar. E aí incluir esse tipo, né, dos derivados da uva dentro do contexto, porque para nós no Brasil, as outras frutas, né, Carol, aí as berries, isso aí a gente é muito difícil de consumir. O valor, o custo é elevadíssimo, tu não consegue ter um consumo constante desse tipo de... E que a gente vê muita publicação fora, né? Então, o nosso recurso aqui muito vai ser a uva. E o que a gente tem de suco é o suco de uva. Então, acho que a minha parte, tanto da cardio aqui, falando alto, né, quanto do esporte, a gente estuda, vê esses estudos fora das berries, a gente vê as receitas no Instagram e a gente isso não é a nossa realidade, né, no Brasil. Então, acho que quanto mais a gente trouxer esses estudos regionais, e aí como tu trouxe, né, então se o Brasil que produz suco de uva, vamos estudar suco de uva aqui, né, assim como tem chimarrão, tem as outras coisas locais que só a gente vai poder pesquisar e estudar, né, os benefícios nutricionais. Então, acho que tem isso aí também. Não, e é legal a gente falar assim, porque, por exemplo, a gente vê, né, muitos estudos que falam, como tu falaste das berries, né, mas, por exemplo, o uso de suco de cranberry, por exemplo, para prevenção de infecções urinárias. Então, na verdade, o que chega no Brasil é néctar, nem é suco, e a gente tem no suco de uva muito mais, porque nós estamos falando aí de antocianinas, né, nós estamos falando aí
de melhorar a microbiota. Né? O que o suco de cranberry faz, né? Para Melhorar melhorar a a infecção microbiota, intestinal, né? né? Então, para deixar com que nós tenhamos aí uma microbiota mais saudável, para que nós possamos nos defender melhor. Então, isso é uma coisa que... E a gente, quando nós começamos a estudar polifenóis, falávamos assim, polifenóis são antioxidantes. Só se falava isso. Num segundo momento, não, polifenóis não são antioxidantes, são anti-inflamatórios. E agora se fala que polifenóis são moduladores de microbiota. Por quê? Porque se eu tiver a microbiota equilibrada, todos esses outros fatores vão estar melhorados, né? Então Não, e até porque o processo de desbiose tem tudo a ver com o processo inflamatório. Né? Então tu vai juntando todo, montando o quebra-cabeça para entender o papel ali né, desses compostos. E isso de microbiota, né, Carol? Eu falo com muito cuidado, assim, que probiótico, né? E aí, foi probiótico. Não é assim também. Né? Tem muitos fatores que dependem da resposta. Eu acho que isso cada vez vai se agora regredir mais a prescrição que todo mundo saiu fazendo. Eu sempre dizia, gente, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Porque prescrevia um monte de cepa a qualquer custo, dose, e não sabe se a pessoa precisava daquilo ou não. Então, por que não pensar a forma natural de melhorar a microbiota, né? Com a alimentação e o que a gente já tem, né, mais de evidência que possa estar influenciando, só que a partir disso, né, as portas que a microbiota abre, vai para tudo. E até falando contigo que não é da esportiva, mas se a gente trouxer para esse público fitness, que tem um aspecto estético envolvido, quando eu dava aula de nutrição estética na Uniriter, né, era incrível. Se pegar um livro de nutrição estética e os poucos artigos, a pouca evidência que existe, bate muito na tecla da questão inflamatória para as questões estéticas hoje em dia, né? E aí eu tava me lembrando de mais isso hoje, quando a gente tava pensando na live. Eu disse, tem mais esse aspecto do papel antioxidante ou anti-inflamatório, ou o que seja, que a gente, né, precisa otimizar e incluir. E aí tu pensa, aí o nutricionista começa com azeite de oliva, nuts, quanto custa? Quanto vai custar isso, né? E às vezes pensar num recurso que às vezes é mais acessível pra gente, as frutas que a gente tem, né, condições de consumir, e no sul principalmente, né, Carol? Porque eu já percebo, pelo menos aqui no Rio, que é muito mais caro. Então, eu já sinto saudades, eu vou começar a trazer de Porto Alegre para cá, porque aqui é muito mais caro, porque a gente tem, né, aí no sul, né, a produção, enfim, e eu já noto uma diferença, assim, em relação a custo também. E é uma questão, assim, eu sempre falo, né, é uma questão, e esses dias o Rafael, o meu filho, né, tem 8 anos, quase me matou de vergonha, porque chegou numa casa de uma pessoa, a pessoa disse, aqui, ó, tu não quer um suco de uva? Ele falou assim, isso é néctar, minha mãe não deixa eu tomar. Esse então, assim, tá bem orientado. Não, mas é que eu acho que nós precisamos informá-los mesmo, sabe? E, claro, não precisava desdenhar do suco da outra. Sim, dizer que a minha mãe não deixa. Minha mãe não deixa eu tomar, né? Mas sim, dá essa informação, né? Contribuir, porque a gente vai estar beneficiando. E tem estudos aí que mostram, né, que o uso dessas bebidas adoçadas na infância complicam muito na vida adulta, né? Aumentam a chance de obesidade, de diabetes e outras doenças cardiometabólicas. Então, isso é muito legal a gente estar falando e sempre estar estimulando isso também, né, com as crianças. Então, são formas da gente poder levar um pouco mais de informação. E quando a gente fala, por exemplo, da microbiota, quando nós começamos a estudar também nessa questão dos polifenóis, quando eu comecei lá no início do meu mestrado, nós imaginávamos que a absorção dos polifenóis se dava via corrente sanguínea. E nós somos só que depois de muito estudo daí feito na Espanha, foi descoberto que só 15% dos polifenóis eram absorvidos pela corrente sanguínea. E aí a pergunta é, aonde é que esses outros 85 vão? Vão no ralo, né? Não são absorvidos? E aí se descobriu que esses outros 85 são absorvidos pela microbiota. Então, de novo, a importância de nós estarmos falando isso, né? E aí vem toda essa parte de benefícios com relação aos atletas, como tu falaste, né? Com relação a anti-inflamatório, antioxidante, né?
que tem esse potencial ergogênico e outros vários estudos. E aí eu gosto de brincar que nós fizemos um trabalho com o pessoal do rugby, do time de Caxias do Sul. E eles nunca chegaram tão longe quanto porque nós fizemos os testes durante o campeonato, né? Porque essas pessoas que jogam rugby aqui, pelo menos, são pessoas que trabalham no dia a dia sim. e que vão jogar sábado e que treinam no domingo, sim. sabe? E treinam algumas noites e assim, né? E são pessoas que não vivem do rugby, né? E aí nós tínhamos... Quando é que nós íamos fazer, né? Quando eles estavam em campeonato. E a gente ia no dia do campeonato, de manhã, fazia uma coleta antes do jogo, uma depois do jogo. Quando terminava o jogo, a gente coletava. E eles nunca foram tão longe. Eles foram para as finais do campeonato gaúcho, que eles nunca tinham conseguido quando nós estávamos na pesquisa. Então, nós brincávamos com ele, né? Que nós tínhamos aumentado o desempenho deles. Mas, nos nossos resultados, o que a gente observou? Uma redução de CK muito, muito significativa, né? Uma redução de perfil inflamatório também bastante significativa, né? A parte de antioxidantes, então, aumentada, as enzimas antioxidantes aumentadas. Então, a gente também tinha visto em alguns outros achados, já outros estudos, toda essa questão super importante, né? De como pode contribuir. E uma forma fácil, né, de ingerir, que a gente consegue, como tu falaste, né, fazer uma ingestão mais fácil. Então, a gente vê alguns estudos com suco de uva, como eu falei, a maioria aqui no Brasil, e nós temos muito ainda por estudar. E como tu falaste, né, a gente, quando vai fazer um estudo com seres humanos, são vários os fatores, né? Isso eu ia falar agora, Carol, até para valorizar, assim, a qualidade da pesquisa quando a gente estuda nutrição, que é tão difícil, porque tu não pode adicionar o suco de uva e não controlar o consumo alimentar. Então, isso foi uma tecla, né, que a gente bateu muito, que era muito difícil. Então, dar dieta para as pessoas também não vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos padronizar. Ó, vai comer isso aqui, então tenta manter, reavalia, analisa, vê se é isso que pode ter puxado, né? Porque isso que é difícil da nutrição, porque ele pode estar consumindo outras coisas que podem ter os mesmos benefícios e não foi controlado. Então, por isso aqui, já virou uma live de defesa da pesquisa, né, Carol? Sim. Mas por isso que as pesquisas são importantes, né? Para controlar, porque na prática eu não consigo visualizar o que aconteceu, né? E por isso que se controla tanta coisa, que é o que a gente estava falando agora. Então, controlar a carga de exercício, treinou mais, treinou menos, se expõe mais, menos, o que pode influenciar a alimentação, o quanto que pode influenciar, o quanto que de outros alimentos, né? Bota aí cacau, né? Os outros polifenóis, as outras coisas que essa pessoa pode estar consumindo, uns mais que os outros, e pode mascarar os resultados. Então, por isso que a gente não pode aí na clínica, né, atribuir aí o resultado do rugby, né, o suco de uva, mas que a gente sabe que tem uma plausibilidade para isso, né, para justificar. Mas acho que aí ressalta mais um pouquinho a importância trabalheira, as meninas que estão aí, que fizeram os trabalhos, né? Inclusive, né? Agradecer, porque de fato na nutrição é uma das coisas que a gente precisa estar sempre atento. Isso para suplemento no esporte é muito importante e para alimentação também, né? Então, para o pessoal saber, né, Carol? A Carol, ela fez assim o cenário ideal da pesquisa, porque eles não sabiam se eles estavam tomando suco ou o composto equivalente que a gente fez para ser, né, o controle ali que não tivesse os polifenóis. Então tinha que vir embalado numa caixinha que ficasse igual, que fosse semelhante. Então a gente teve todo esse cuidado para poder isolar os fatores. E aí os benefícios ficam mais claros, né, Carol? Se o estudo é bem controlado, a gente consegue aí, né, entender que foi disso mesmo, que foi o fator que mudou de um grupo para o outro e alegar esses benefícios à intervenção, né? Eu acho que isso é algo bem difícil, né? Quando a gente fala, é bem difícil quando a gente fala de alimento, né? A gente conseguir isolar. Então, aquilo que a gente o que a gente puder isolar, a gente vai tentar isolar, né? Então, o que fica sob nosso controle, a gente tenta isolar. Então, claro que tem muitos outros estudos para a gente desenvolver, né? Muitas outros cenários aí, vários outros esportes com outros tipos de controle. Eu acho isso bem legal, assim, porque a gente, inclusive, desenvolveu uma pesquisa num período maior de tempo, né? Porque a gente vê é muito fácil fazer um estudo agudo. de consumo agudo, né? Consome aqui, a gente faz pré e pós. Não, mas e o acompanhar, né?
fazer com que as pessoas consumam. E aí, né, a Maria Júlia tinha que todos os dias levar o suquinho para eles, né? Então, Sim, assim, de fato, um trabalho que é duro, mas que levou até na casa dos atletas suco. então, assim, é algo que a gente, para poder chegar a esse resultado final, né? Então, é algo que é difícil e uma coisa, né, que me fez muito admirar o trabalho da Fer e que a gente acabou se unindo na pesquisa por isso, né? Mas a Fer, como ela disse, né, ela sempre foi muito buscando a fonte das informações, né? Sempre, bom, mas cadê o artigo que me traz isso? E às vezes a gente tem dificuldade de chegar nessas informações. Então, isso é bem legal da gente estar falando, sempre baseado, né, em evidências, baseado, e eu falava isso ontem, assim, sobre um outro aspecto, mas eu estava vendo tem na Argentina uma importante vinícola que tem um instituto de pesquisa dentro da vinícola, né? E ele falava, quem conduz o que eu vou produzir não é o achismo e muito menos o mercado. Quem conduz o que eu vou produzir é a ciência. Né? Uau! Então, assim, isso é muito legal, né? Tudo, assim, que bacana a gente poder estar selecionando o produto de acordo com o que a ciência me diz que é melhor, né? Então, eu vou lá, eu estudo que tipo de uva, que clone, Cenário perfeito, né, Carol? né? Então, assim, que bacana, que legal a gente ver isso. Daqui a um pouco nós vamos ter aqui também no Brasil, né? Outros centros de pesquisa para a gente poder estar cada vez mais, né, estimulando a gente a produzir, né? Com certeza. Legal. Bom, então eu queria te agradecer muito, né, a nossa conversa, de a gente poder estar aqui conversando, se vendo, né? É tão legal a gente poder estar se vendo e a gente poder estar falando, né, de um produto que é tão importante para nós brasileiros, principalmente para nós gaúchos. O suco de uva ele aumentou muito, muito, muito a produção nos últimos anos. As empresas têm investido muito em tecnologia, então quem acha que fazer suco de uva é fácil é muito difícil, porque a uva ela contém na sua casca leveduras e bactérias, então ela está propícia a fermentar, né? E a gente não pode deixar fermentar, então controle de temperatura na hora da colheita para levar até a vinícola. As vinícolas elas desenvolvem uma planta específica para produzir suco de uva. Então, assim, se produz vinho num canto, suco de uva no outro, porque não pode contaminar. E pensem vocês que é um investimento para uma vez no ano. Né? Então, tem mais isso. Que é um investimento, é tecnologia. Hoje nós temos o que tem de mais moderno em tecnologia para a elaboração de suco de uva. Então, tenho certeza que, em especial, esse suco que carrega esse selo, né, o selo de suco de uva puro, ainda passa por uma certificação. E a nossa busca é por isso, né, para levar cada vez mais qualidade ao consumidor. E tenho certeza que o suco de uva puro ele é o reflexo da matéria-prima. Ele é o reflexo da uva, né? Então, com certeza aqui nós temos a uva, né? E tivemos 2 safras muito legais, a safra 2020 e 2021. Então, precisam encontrar no mercado aí produtos bem legais e que podem ser uma alternativa, como a Fê falou aí, para os nossos atletas, para os esportistas, né? Eu costumo falar, né? Que eu sou um objeto de pesquisa que tá meio. Como é que fala? Me fugiu agora. Tá viciado, né? Eu tenho um vício, né? Eu, assim, se eu não tomo suco de uva depois do meu exercício, eu fico com dor. Já tá condicionada. Então, assim, pode ser o meu vício, né? Mas, né, tem aí alguns achados que mostram essa ação anti-inflamatória. Então, vamos acreditar que, no meu caso, não é só porque eu amo suco de uva, né? Também porque faz bem. Então, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, Carol, queria te agradecer aí pelo bate-papo. Muito de ter topado esse convite, claro, matar a saudade de ti, mas também aprender muito contigo. Então, a Carol aí, né, gente, é uma pesquisadora incrível, é só olharem o currículo dela e vocês vão ver. Então, acho que todo mundo aprende muito e a gente às vezes fica muito na clínica, a gente foge um pouco dessa área de alimentos e é muito importante a gente resgatar esses conceitos e eu sempre aprendo muito contigo mesmo.
E a gente conseguiu se ver 2 vezes no mês, né? Em 2 eventos, tá ótimo. Tá ótimo. A gente só se vê em evento, né? Então, Ah, vamos mas mudar agora isso, vamos mudar vamos isso mudar, com vamos suco de mudar. uva, com vinho, né, Carol? Vamos Vamos, melhorar esse contato aí. vamos sim. Então tá, gente, Beijo, obrigada. gente. Quem tá aí, eu vi a Cláudia, vi a Nicole, vi todos E também, envolvidos no suco de uva aí. Meus que legal. alunos, saudades de vocês, beijos. Ai, que legal. Então, eu quero convidar todo mundo que não conhece, né, Suco de Uva Puro, que possa nos seguir nas redes. A gente também tem o site. Lá no site nós temos um espaço com os artigos científicos. Então, vocês podem encontrar todos os artigos científicos sobre suco de uva e benefícios à saúde. Estão lá. Tem as empresas que fazem parte da associação, com as suas marcas, como é que funciona a certificação. Então, acessem lá o nosso site, Suco de Uva Puro, e vocês vão encontrar todas essas informações. Inclusive algumas receitas bem legais Ó, que a gente fez com a ajuda da Fran, minha aluna nutricionista, também, porque eu sou cercada de nutricionistas, graças a sempre. Deus, né? Então, parabéns a todas essas nutricionistas que eu amo, todas aí que passaram por aí, minhas ex-alunas, né? Então, eu sempre aprendo muito, muito com vocês também. Então, né, fico aqui no agradecimento e a gente se vê por aí. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. É.